Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 16 de outubro, estamos na 28ª semana do Tempo Comum e meditaremos nesse momento no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Aqui, no início do capítulo 12, depois de os dias anteriores que estamos acompanhando a liturgia, Jesus ele é muito assertivo, né? Ele fala diretamente para os fariseus, para os mestres da lei, e ele fala abertamente, de uma forma bem sincera, bem franca. Agora, Jesus ele começa o capítulo 12 falando para os discípulos. E de uma certa forma ele faz um gancho, né? Ele pega uma ligação com aquilo que estava falando, mas ele reduz, ele faz uma síntese. E ele diz, tomai cuidado com o fermento, é muito interessante essa imagem, do fermento dos fariseus, e ele dá o nome desse fermento, que é a hipocrisia. E é muito interessante nós entendermos a hipocrisia. O que seria isso? Hipo, né, é menos, vem do radical, né, grego. Hipocrisia seria critério, né, pouco critério, né, do pouco critério, do olhar talvez pouco criterioso consigo mesmo, né? Existe um hipercritério, né, que seria a crítica de olhar, de estar, né, vigilante, bem sensível às realidades ao redor, mas o que Jesus fala dos fariseus eles são hipócritas, ou seja, há uma falta de critério, de um olhar sensível consigo, né? Então, vive a partir de uma mentira, de uma realidade fantasiosa, né? Vive num achismo, num ideal, né, ilusório de si mesmo e não enxerga a realidade mais profunda do interior, né? Então, essa é a realidade que Jesus vem sinalizar para os seus discípulos e vem para nós hoje, os seus discípulos dessa época, né, de que termos cuidado com essa falta, né, de cuidado pessoal, com esse falta dessa realidade, porque não há nada, né, oculto para Deus. É interessante que, ao falar disso, eles colocam, Jesus faz esse contraponto com os fariseus, dizendo, eles pensam que, né, como se essa realidade interior, eles negando para si, tendo essa falta de critério, como se isso não fizesse existir. Mas não há nada de oculto que Deus não saiba e no que vai se revelar. Essa transparência, essa vulnerabilidade que o discípulo é chamado a vivenciar. E da mesma forma, parece que Jesus, ao falar dessa parte final, né, de não ter medo dessas realidades de morte, de não ter medo dessas realidades muitas das vezes contrárias, Jesus quer terminar quase que sugerindo que viver essa realidade autêntica, transparente,
Viver essa realidade de uma reflexão sensível a partir da graça de nós mesmos, não é uma realidade tranquila. Não é uma ausência de tensão. Há toda uma dinâmica, porque isso é uma realidade conflitiva. Porque, queira você não, muitas das vezes nós temos ilusões a respeito da nossa autoimagem, daquilo que a gente é. E muitas das vezes, quando entramos nesse caminho de um mergulhar sobre nós mesmos, nós nos escandalizamos conosco mesmo. Nós começamos a tocar em realidades nós que são muito complicadas e difíceis, que nos tocaram a nossa história, às vezes a gente nem percebeu, que podem estar até inconscientes e que nesse momento, em algum momento, tem coisas que vêm à tona e às vezes é difícil de lidar. Sabendo disso, o Senhor sinaliza de que nada é oculto para Deus. Esta frase muito conhecida que todos os fios de cabelo são contados quer dizer que Deus, Ele está atento a tudo. É que nesse percurso, nesse movimento de debruçar, de cura da hipocrisia em nós, em última instância, ela é movida pela graça de um Deus que ama e que seu amor vai até as profundezas do nosso ser. Sim, queridos irmãos, amadas irmãs, peçamos nesse dia que o Senhor nos livre do mal da hipocrisia, principalmente permitindo ser conduzido com Deus, Deus tomar a nossa mão e nos levar, a partir dele, às profundezas de nós mesmos. E que lá no fundo de nós possamos encontrar Ele. Ele que não está fora, que está dentro de nós, como nos lembra Santo Agostinho. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.